Maravilha, bom dia, doutora Beatriz. O friozinho já chegou aí também. Então, vamos nessa. O intuito desse vídeo rápido aqui é te trazer uma análise dos números, dos pontos fortes, dos pontos fracos e sugestões, é claro, para a gente gerar ainda mais vendas para você. Então, o intuito aqui é otimizar o seu tempo, passando pelas principais métricas, vamos analisar as campanhas, os anúncios, o que deu bom, o que deu ruim e, é claro, próximos passos para a gente implementar ainda nesse mês de junho e aumentar o seu resultado aí com a nossa parceria. E nesse vídeo aqui o foco vai ser mais essa análise e sugestões. Eu também pretendo gravar um próximo vídeo, tá? Na sequência aqui, para te apresentar próximos passos, sugestões de projetos que a gente pode fazer por você, para a gente estar ainda mais próximo de você, tanto na produção de conteúdos para o Instituto Visage, quanto nas automações e, é claro, também no comercial. Isso é claro, assunto para um próximo vídeo. Nesse vídeo aqui vamos ser mais rápido, prático, analisar os números e já sugestões para implementarmos. E doutora, caso nesse vídeo aqui eu não consiga esclarecer todas as suas dúvidas, caso tenha ficado algum ponto ainda que não ficou muito claro, eu fico mais que disponível para a gente agendar um bate-papo rápido, seja por ligação, seja pelo Google Meet, e a gente analisar com mais calma todos os pontos que eu estou te apresentando aqui. E, é claro, tirar suas dúvidas, fazer esse alinhamento para a gente, claro, colocar tudo isso em prática, fechou? Então, vamos nessa, vou compartilhar minha tela aqui. E o primeiro ponto rápido, antes de entrar de fato nas campanhas, tá, doutora? Eu quero te apresentar que o nosso domínio, ou seja, o nosso .com.br, ele está a vencer. O nosso domínio é uma renovação anual para manter o acesso ao domínio, né, ao .com.br ativo e o nosso site ali dentro. Então, anualmente tem esse investimento para fazer, cerca de 70, 80 reais, tá? E é claro, o domínio fica ativo anualmente. Então, a gente fechou nosso primeiro ciclo anual e eu vou estar te enviando um boleto hoje, vai ser referente a esse domínio específico, beleza? Então, agora vamos analisar as campanhas. Então, é claro, aqui no nosso portal você confere todos os relatórios. Eu já quero abrir o do mês de abril para a gente fazer um comparativo rápido com o nosso mês de maio. Então, analisando aqui no mês de abril, a gente teve um ROI bem satisfatório, o ROI 3, e a meta é continuar levando esse ROI 3 aí para você. Mas é claro, a gente precisa entender o que causa o ROI 3. E são duas métricas, a taxa de engajamento e a taxa de conversão. Então, feito isso, vamos analisar o que aconteceu nessas duas métricas aqui no mês de abril, que a gente teve um resultado bem positivo. Então, a gente teve diretamente dos anúncios 12 vendas. Possivelmente houveram outras vendas que não foram diretamente dos anúncios. Essas vendas aqui a gente não consegue mensurar os dados, né? Então não consegue, por exemplo, otimizar esses dados em questão. Por isso que a gente vai focar exclusivamente no que aconteceu diretamente dos anúncios, porque a gente tem esses dados e a gente consegue, claro, teorizar hipóteses para melhorar a nossa performance, tanto no engajamento quanto na conversão, caso a gente identifique que algum desses números ainda pode ser melhorado. Então, analisando aqui a taxa de engajamento do mês passado, a gente teve em torno de 500 visitas no site, tá? Então, 500 cliques nos anúncios que geraram essas visitas no site e destas, 200 pessoas chegaram até o checkout. No checkout, elas são obrigadas a cadastrar, ou seja, são 200 leads, 187 contatos que a gente gerou no WhatsApp mês passado. Esses contatos ainda estão disponíveis, claro que a gente faz alguns disparos de tempos em tempos, mas é importante saber que a gente ainda tem uma oportunidade de fechar esses contatos, mesmo que tenham chegado no mês de abril. E é claro, desses que chegaram, a gente converteu 6% e ao todo gerou 12 vendas diretamente dos anúncios. Feita essa análise aqui, vamos analisar agora o nosso mês de maio. Então, aqui no mês de maio, a gente de fato teve um ROI menor, teve uma diminuição no número de vendas, porém, o que será que caiu? Foi a taxa de conversão ou a taxa de engajamento? Analisando aqui, a gente aumentou o volume de visitas, a gente aumentou o volume de leads também, então foram mais de 250 contatos que passaram pelas nossas automações, porém, infelizmente, mesmo aumentando o volume de leads, a gente teve uma queda na taxa de conversão. Então, a gente converteu metade do que a gente convertia no mês passado. E o que causa, né, essa queda na taxa de conversão? Você deve estar se perguntando, doutora, e infelizmente é uma questão multifatorial. Não é só um fator. Pode ser tanto a oferta, quanto a sazonalidade, quanto os anúncios. Então, vários fatores de fato impactam aí na taxa de conversão. Mas sabendo disso, né, sabendo que são fatores que a gente não pode controlar, vamos então voltar para aquilo que a gente pode controlar. Beleza? Sabendo disso, o que que a gente pode fazer para aumentar a nossa taxa de conversão? E aqui vem então o ponto aí do nosso relatório. Então, a gente trouxe aqui os principais anúncios, tá, doutora? Inclusive, o nosso anúncio novo, apesar de não ter trazido vendas ainda, ele segue ativo. A gente, claro, tá buscando ele extrair uma performance melhor dele. Claro, não tá recebendo muito investimento por não ter gerado vendas ainda, mas está ativo dentro das nossas campanhas. Claro, ainda não tá com uma performance tão boa quanto os nossos anúncios anteriores, que estão muito bons, tanto em qualidade quanto em resultado também.
Claro, sempre tem espaço para melhorar, e a ideia aqui do relatório é te apresentar aonde a gente pode melhorar, e é justamente, tá, já sendo mais prático, nas estratégias de fundo de funil. E o que que é esse fundo de funil? Sabendo que o nosso engajamento tá bom, o que pode ser melhorado é justamente a conversão desse engajamento em vendas. E é por isso que a gente trouxe sugestões para a gente chegar lá. Mas antes de trazer essas sugestões, eu quero abrir de fato aqui as campanhas, tá? Até já estava fazendo essa análise, e eu quero te trazer de maneira mais aprofundada, essas nossas campanhas em questão. Então, primeiro de tudo, doutora, quero só te apresentar o que que a gente vem fazendo de fato por você, para você entender a estratégia das campanhas e, é claro, também contribuir com sugestões, contribuir com a sua perspectiva. Tudo isso é sempre válido para nós aqui, não só te ouvir, mas melhorar também o nosso trabalho. Então, atualmente, a gente tem dois tipos de campanhas. As campanhas que o foco dela é gerar leads e até então o resultado dessas campanhas está interessante. Então, a gente tem uma gerando leads a cada R$ 9, outra gerando leads a cada R$ 4. Então, tá uma performance interessante. E a ideia dessas campanhas é continuar gerando leads, não necessariamente vendas. Claro que as vendas vão acontecer também. Porém, o foco das vendas, né, o foco na geração de vendas são as campanhas de remarketing, que é o público morno, ou seja, o público que já nos conhece, o público que já virou lead. E é a partir disso que a gente está buscando as vendas. E atualmente, tá, se a gente for comparar então agora no mês de abril, vamos puxar aqui o nosso mês de abril, que foi bem satisfatório. Qual foi o resultado dessas campanhas focadas em vendas? Não vamos analisar a geração de leads, porque a tendência, né, é se manter ali gerando leads com esse custo médio aí de 5, 6, 7, até R$ 9 no máximo. Então, sabendo que a campanha de leads, ela é um padrão, né, esse padrão é gerar leads, vamos analisar a campanha de vendas. E é aqui que, de fato, a gente identificou, tá, doutora, uma principal queda, e é por isso que a nossa sugestão é justamente nessa campanha aqui de vendas. Então, essa campanha de remarketing, tá, que a gente ativou no dia 26/02, ela trouxe com R$ 400 9 vendas, o que foi muito bom, foi muito satisfatório. Porém, essa mesma campanha, sem nenhum ajuste, infelizmente, no mês de maio, trouxe apenas uma venda, o que não foi muito positivo, por isso que a gente criou outras campanhas de remarketing que trouxeram mais vendas, mas que também não foram lá o resultado que a gente esperava, e por isso, né, que atualmente agora a gente está com uma terceira campanha de remarketing, uma união de vários públicos mornos. Então, tanto o público de leads, que é a lista de contatos que se inscreveram, quanto o público morno, que são visitas no site, né, não necessariamente quem se inscreveu, e também pessoas que visualizaram anúncios, se engajaram. Então, a gente está com esses dois públicos aqui nas campanhas ativas atualmente, é claro, buscando ultrapassar o resultado que a gente teve no mês anterior. Então, sabendo de tudo isso, doutora, você consegue entender que, de fato, as nossas campanhas de remarketing foram o que mais teve uma queda na performance, e é por isso que a sugestão é exatamente nela, para a gente otimizar essa campanha, não só com os ajustes que a gente já fez de públicos, mas também com ajustes de anúncios. Então, as nossas sugestões, a ideia é justamente criar novos anúncios exclusivamente para o remarketing. Atualmente, os nossos anúncios, tanto de público frio quanto de remarketing, são os mesmos anúncios. Porém, eu acho super válido ter anúncios exclusivos e específicos para esse público morno que já nos conhece. E quais são duas sugestões rápidas que eu trouxe aqui? É claro, eu gostaria de pegar um feedback com você. A primeira delas é a gente ter um anúncio de depoimento, mas não só um depoimento qualquer, onde além de ter um depoimento, você também fazer um comentário em cima com aquele filtro de fundo verde, sabe? Aquele filtro que você consegue inserir uma imagem, e aí fica o seu rostinho ali em cima conversando com a imagem. Eu acho isso super válido para evidenciar uma prova social e, é claro, gerar mais valor agregado, gerar urgência também, gerar desejo no seu produto. Tudo isso especificamente para quem já nos conhece, para quem já cadastrou, quem já viu o site, mas ainda não comprou. Esse é um anúncio que eu vejo muito potencial. Claro, a gente precisaria mapear esse depoimento e, a partir desse depoimento, fazer um comentário, claro, relevante, que faça uma chamada para o curso também. Além disso, tá? Um outro anúncio mais clássico, né? Mais básico e fácil de se fazer também é um vídeo clássico, né? Conversando com a câmera e focado na urgência. Então, se você está esperando o momento ideal para oferecer o Transformer, talvez ele nunca chegue. Algo bem assim, quebra de padrão, bem chamativo, para de fato conectar, né, com a urgência de entrar no curso, de fazer parte do nosso treinamento. E aqui um outro, né, tanto focado nessa urgência quanto na questão financeira. Saber que com apenas 2 atendimentos você já paga o valor do curso. A ideia também é justamente gerar mais urgência para quem já nos conhece e, claro, avançar esses contatos em potenciais vendas. Então, por isso que a gente trouxe duas sugestões bem específicas para o remarketing e é isso que eu gostaria de ouvir de você, doutora. Você acha viável a gente fazer um anúncio comentando um depoimento? Você teria algum depoimento legal aí para a gente utilizar isso nos anúncios? E é claro, caso você não tenha, o que você acha dessa sugestão rápida aqui, prática,
prática, né? Mais simples, de fazer um anúncio agregando urgência mesmo, especificamente para quem nos conhece. O que que você acha, doutora Beatriz? Vou ficar muito grato em ouvir o seu feedback. Claro, para a gente alinhar ainda melhor isso, trazer mais sugestões de roteiros, caso você deseje. Então, essa seria a primeira sugestão para a gente colocar já em prática agora no mês de junho. E a segunda sugestão, doutora, também é uma sugestão de alto potencial, é criar uma página de vendas específica para o remarketing. Ou seja, a gente tem a nossa página de vendas atual, né? Então, vou acessá-la. E essa é a página que aparece para todo mundo, tanto para as pessoas vindo dos anúncios novos, né, quanto para as pessoas do remarketing também. Então não gera muito impacto no público do remarketing, a não ser, claro, que a nossa sugestão seja ter especificamente uma página, né, barra remarketing para quem já nos conhece. Nesta página, a ideia é chamar a atenção, então talvez mudar um pouco a cor, mudar um pouco os textos também e acrescentar novos conteúdos para justamente educar esse público que já nos conhece, mas não comprou ainda. Então a gente poderia incluir novas sessões, por exemplo, e se eu ainda não tiver o equipamento, né, uma nova sessão, um novo parágrafo só batendo nessa dúvida. Assim como funciona mesmo para quem está começando, tem uma nova sessão, um novo parágrafo antecipando essa dúvida. E além de tudo isso, caso faça sentido para você, doutora, e aqui eu gostaria, claro, do seu feedback, da gente também incluir um bônus para compras do remarketing. Ou seja, um bônus para quem comprar a partir da nossa página de remarketing. Essa página a gente também vai poder enviar para quem já está na nossa base de WhatsApp, mas não comprou ainda. E é claro, as pessoas teriam acesso, né, a esse bônus, essa condição especial. Na minha visão, um bônus faz mais sentido do que um desconto, justamente porque a gente agrega mais ali na vida da pessoa. E um desses bônus poderia ser o e-book que você vende complementar, ou seja, aquele e-book de vendas que você tem para a secretária. Acho super válido e, é claro, agrega mais valor no na nossa página de remarketing. Uma outra sugestão, caso faça sentido, né, caso você não queira oferecer o e-book, mantenha ele vendendo de maneira complementar, a gente tirar a comunidade da página principal e oferecer ela apenas na de remarketing. Porém, na minha visão, isso já é algo mais trabalhoso, talvez teria que ajustar lá na QIFI também, não sei se é o melhor caminho, mas é uma alternativa. E por último, tá, doutora? Eu posso te ajudar também com algo que eu estou aqui mapeando para as minhas clientes. Claro, a gente tem lá nosso plataforma de treinamento, tá, para as clientes, mas um mini curso que eu estou divulgando até para alguns leads que eu atendo, né, que ainda não fecharam comigo, mas que eu entrego de bônus, tá, para os leads, é o meu mini curso de CRM. E que caso faça sentido para você, a gente poderia acrescentar também nessa página de remarketing como um bônus. Isso porque, doutor, eu tenho aqui na minha beta, tá, criar um CRM exclusivo para clínicas. Aquele CRM que a gente indica, apesar de ser muito prático, né, por ser integrado no WhatsApp, ele tem várias limitações. Mas, claro, a gente trabalha com o que tem, então eu tenho 3 videoaulas aqui específicas sobre como implementar aquele CRM, como gerar vendas a partir dele. Isso pode ser um bônus legal para as suas alunas. E a ideia é que no futuro, né, claro, expandindo nessa atuação de CRM, tendo clientes que já usam CRM, que eu recomendo, para que no futuro eu tenha o meu próprio CRM. E, claro, também consiga ajudar não só você, mas também as suas possíveis alunas com essa área de vendas que é tão importante, né? Então, feito isso, doutora, a ideia é justamente a gente ter uma página específica para o remarketing e, além de antecipar essas objeções, a gente possivelmente ter uma condição especial extra para quem, é claro, comprar a partir daquela página de remarketing, algo mais exclusivo, algo para realmente gerar um impacto e aumentar o nosso potencial de conversão. Eu acredito que essa aqui seja algo mais rápido, prático e, é claro, com baixo esforço para a gente implementar e aumentar a nossa performance, mas essa aqui também seria um segundo passo aí para a gente colocar isso em prática. E por último, tá, doutor? Isso aqui vai mais aí com você, é claro, tá planejando isso em a gente ter produtos complementares para oferecer para a base de leads. Assim, quando as vendas de um produto der uma baixa, a gente foca nas vendas do segundo. Isso de maneira orgânica, sem necessariamente investir em tráfego pago. Ou seja, ter um segundo produto especificamente para converter quem a gente já tem no WhatsApp. E as minhas sugestões seriam ou um produto menor para quem ainda não comprou o curso, dá um primeiro passo leve, né, dá um primeiro passo pequeno e assim depois comprar o curso, então ter esse segundo produto menor ou ter um segundo produto maior para quem já comprou o curso. Claro, tudo isso é uma evolução natural aí desse projeto. Eu já estou deixando aqui essa sugestão para, claro, já começar a borbulhar essas ideias aí na sua mente e quem sabe no futuro a gente também colocá-las em prática. Agora eu vou te gravar um segundo vídeo, doutora, sobre como a gente poderia te ajudar de maneira ainda mais próxima, tanto nas automações quanto na produção de conteúdo. Esse é, claro, um assunto para o próximo vídeo, tá? Não quero estender muito esse vídeo aqui, porque a ideia é justamente pegar um feedback com você
sobre estas sugestões aqui em questão. Essa sugestão aqui da página de vendas, como eu falei, exige a gente trabalhar juntos, tá, doutora? Porque eu vou querer ouvir um pouco do seu lado, o que que faz sentido para você, ou claro que não faz. Caso você não queira entregar nenhum bônus, a gente poderia talvez acrescentar uma condição especial, né, um desconto de R$ 100, R$ 50, algo bem limitado, bem urgente, para aumentar a nossa conversão. Então, é claro, eu gostaria de pegar um feedback de você, tanto dessa página, quanto desse novo anúncio de remarketing, pra gente colocar isso em prática agora mesmo no mês de junho, fechou? Pra cima, doutora, conte sempre conosco.